E agora nós vamos para o quadro Perguntas e Respostas Bíblicas. E temos a nossa primeira pergunta, é do Marco, daqui da cidade de Santos. Ele pergunta, pastor, se existe igreja templária e se é evangélica. Diz que ouviu em CD. O irmão não deve ter ouvido bem o CD, pois a igreja mencionada nada tem do que está indagando. Seu nome é Igreja Templária de Cristo na Terra, ITCT. É uma religião sincrética, tendo por base elementos do cristianismo, principalmente o neopentecostalismo, do gnosticismo, da psicologia e das religiões espiritualistas. Se autodenomina uma ordem militar dentro da Igreja Católica, advinda da Ordem dos Templários, dissolvida em 1312 d.C. pelo Papa Clemente V. Surgiu no estado de São Paulo, sendo fundada pelo religioso pernambucano Walter Sandro, que se auto-intitulou apóstolo, entre aspas, após alegar ter visto e recebido ordens espirituais do arcanjo Miguel, que lhe pareceu fisicamente. Possui filiais nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Entre as crenças peculiares dessa igreja templária está a ideia de que seus membros são reencarnações dos antigos templários, da história cristã medieval. Seus cultos possuem exorcismos, passes espíritas, seus membros pagam mensalmente o carnê da gratidão. Entre os hábitos, seus membros não podem beber café, comer carne ou ingerir açúcar mascavo. São obrigados a fazer yoga, Tai Chi Chuan. Seus templos possuem imagens de Buda, do arcanjo Miguel, dentre outros santos católicos, cristais e por aí. Então, é algo tremendo de envolvimento religioso com várias religiões, práticas religiosas, que eu não sei como é que uma pessoa sã de juízo poderia se envolver com uma igreja dessa. Só se essa pessoa for muito ignorante dos conhecimentos que deve ter com relação a outras entidades religiosas, e normalmente essas práticas ligadas ao ocultismo. Aí está a nossa informação, de modo que os ouvintes, através desse programa, podem ser orientados, porque logo, logo estarão aqui pela Baixada Santista e, às vezes, crentes sem muito apoio bíblico começam a se envolver e entram em caminho errado que a Bíblia não recomenda. E agora temos a próxima pergunta do Ronaldo. Podemos afirmar que se trata de apostasia na fé, os objetos ungidos que estão sendo fornecidos nas igrejas? Sem dúvida nenhuma. O que ilude as pessoas com amuletos, objetos ungidos e unções que não vêm de Deus, se essa pessoa procede assim, está escravizando pessoas em crendices e superstições que não são encontradas e ordenadas na Bíblia. Desvia a fé que deveria ser unicamente no Deus soberano para objetos e unções falsas e extravagantes. Trabalha com a ilusão, com a ambição, com a falta de conhecimento de muitas das ovelhas que o ouvem, e é um ilusionista do púlpito, porque pastor genuíno prega o que Paulo pregava. É o que nós fazemos. 1 Coríntios 15, versículos 1 a 6. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, no qual também permaneceis,
pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ressuscitou corporalmente, segundo as Escrituras, foi visto por Pedro ou Cefas, depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Então, que é evangelho? Evangelho é pregar isso. Se prega outra notícia, outro tipo de evangelho, é aquele que Paulo critica na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Se um anjo descesse do céu, vos anunciasse outro evangelho, além do que tendes recebido, seja amaldiçoado. Cuidado, meu irmão, na igreja que você frequenta, para você tomar conhecimento se essa igreja realça a mensagem da cruz, como Paulo fez constantemente durante o seu ministério. Quando fui ter convosco, não fui com sublimidade de palavras, para que a vossa fé não se afirmasse no conhecimento humano, mas nada me propus saber, senão estas coisas, Jesus Cristo e este crucificado. E disse mais, os judeus pedem milagre, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. É a mensagem nossa à luz da Bíblia Sagrada. Cuidado com a sua vida espiritual. E agora a próxima pergunta é da Luísa. Quer saber se o pastor acredita em confirmação de palavras. Uma irmã foi à casa dela e leu Provérbios 16. Mais tarde, não sentiu vontade de ir à igreja. O neto, vendo ela desanimada, disse a ela: por que a senhora não lê a palavra que fale sobre desânimo, sobre o deixar de ir à igreja? Aí ele pegou a Bíblia na parte de Provérbios 16 para ela ler. Quero saber, é coincidência ou confirmação? Eu quero dizer que a condição espiritual desta senhora não é boa. Pessoa que se afasta da igreja sistematicamente, ela não deve estar usufruindo muita comunhão com Deus, a menos que essa falta seja decorrente de doença, que é muito justificável, ou ela tem um trabalho que a obriga a estar ausente da igreja, porque há trabalhos que impedem, por exemplo, uma enfermeira e outras pessoas que trabalham à noite, normalmente aqui em Santos, no Cais de Santos, é justificável. Mas uma pessoa sã, fisicamente, abandonar a casa de Deus, por quê? E depois ler a Bíblia e não ter nenhuma noção do que deve acontecer, se há um preceito específico na Bíblia Sagrada, capítulo 10 do livro de Hebreus, versículo 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vezes que vai se aproximando aquele dia. Então nós dizemos que a nossa consulente precisa ter um sentimento que eram os homens de Deus do passado. Por exemplo, nós lemos o Salmo 84, quando o salmista diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo, e até o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si e para seus filhos, junto dos seus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão
continuamente. E ainda nós lemos dizer: vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. E ainda, para concluir nesse campo, Salmo 122 e versículo 1, nós lemos: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Deixo aqui para nossa irmã esses textos bíblicos. Tenha alegria de servir a Deus, não falte à casa de Deus, porque lá é o lugar onde nós achamos ali a mensagem de Deus que nos anima, que nos dá forças para caminhar a nossa vida espiritual. E a próxima pergunta é da Severina. Pode-se fazer sorteio na igreja? Na igreja não é lugar de sorteio, nem mesmo o crente particularmente. Ele deve se dar a qualquer prática ligada à sorte, como se diz aí fora, sorte grande. Porque todo tipo de jogo de azar é ligado ao satanismo. E está proibido pela Bíblia, de acordo com Deuteronômio, capítulo 18. Deus deu um conselho ao povo de Israel, quando estava chegando a Canaã, para não se envolver com os costumes daquelas nações, porque eles viviam envolvidos com a idolatria, com a feitiçaria, com o ocultismo. E diz assim: entre ti não se achará nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Porque aquele que faz tal coisa comete abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Então aqui está várias práticas ligadas ao ocultismo. Se fosse na linguagem de hoje, eu acredito que se poria aqui jogos de azar, loteria esportiva e outras coisas mais que são práticas modernas, que não deve fazer parte do cristão. Um esporte para recreio, para desenvolvimento do corpo ainda é concebível, mas jogo de azar não tem oportunidade. E a próxima pergunta é do Josué, da Igreja Sino de Belém, da cidade do Guarujá. Após a ressurreição, quantos anos aqui na terra Lázaro viveu? Nós podemos responder essa pergunta de dois modos. O primeiro modo é que Lázaro é dentro do sentido que Jesus falou: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo que vive e crê em mim nunca morrerá. Logo, Lázaro passou por estas duas etapas. Primeiro, ele ressuscitou, viveu por algum tempo. Não sabemos quanto tempo, porque a Bíblia não registra. Mas a segunda etapa, nunca morrerá. Nós podemos dizer que enquanto seu corpo está na sepultura inconsciente, ele está vivo, presente, junto ao trono de Deus. Agora, na vinda de Cristo, ele retornará e se juntará ao seu corpo na sepultura, e um corpo glorificado viverá para sempre na nova cidade celestial que Cristo foi preparar. E a próxima pergunta é do Nelson, Assembleia de Deus, Missão Mundial. É certo os pastores convidados para pregar, seja num congresso ou em outra oportunidade, cobrar por isso? Bom, admitindo que todo pastor, de acordo com 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18, porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário.
Então, repetindo a parte final. Digno é o obreiro do seu salário. Se este pastor recebe salário na sua igreja, e ele vai deixar a sua igreja, onde deveria pregar, para pregar a convite de um pastor noutra igreja, o mínimo que este pastor que o convidou deveria proceder é pagar a sua viagem e as suas despesas que ele terá como viagem. Porque, afinal de contas, ele vive do seu salário da igreja e ele tem deveres a cumprir na igreja do qual é membro. Convidado, muito bem, somos irmãos na fé, podemos atender, mas paciência. Pelo menos a despesa que ele vai ter em viagem deve ser custeada pela igreja que o convida. NQI, mulher, não quis se identificar. Falar sobre marido não evangélico e que fala muito palavrão, pastor. E também falar sobre traição. Bom, esses problemas de marido não crente em Jesus, a Bíblia só declara o que está em 2 Timóteo, capítulo 3, mostrando a situação dos últimos dias. Hoje é uma calamidade as notícias que correm pela mídia falando de homens que se portam muito mal para com suas esposas. A princípio, no tempo do namoro, é um doce, mas depois que se casou, começa a agir de modo diferente. E o que caracteriza os nossos dias? Nós temos lido aqui Mateus 24, 37 e 39, que Jesus falou a proximidade da sua volta, a forma de viver dos homens e mulheres seria esta: casa e descasa, casa e descasa. E há muitos descasamentos, por motivos às vezes vários, e dentre eles se destaca a mulher não poder mais conviver com seu marido porque ele não é aquele com quem ela se casou. Ele passou a ser um homem desse teor aqui que é mencionado. E eu quero confrontar com a Bíblia Sagrada. Capítulo 3 de 2 Timóteo diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. Uma realidade que não se pode negar na vida presente dos nossos dias. O homem amante de si mesmo. Avarentos. Dinheiro para a mulher, para fazer compra, acabou, não tem. Presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural. A sua esposa não é uma pessoa que ele tem cuidado com ela. Irreconciliáveis, caluniadores, ingratos, profanos, sem afeto natural, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia delas. E a recomendação: destes afasta-te. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 5. A consulente pediu para falar a respeito de maridos. Aqui está o que a Bíblia declara sobre maridos que se portam inconveniente para com suas esposas. E a próxima pergunta é do Josafá. Se Adão e Eva não tivessem desobedecido a Deus, nós existiríamos? O nosso conselheiro faz uma hipótese difícil de responder.
Mas diz a Bíblia que a origem do pecado foi a desobediência de Adão. E com o pecado veio a morte. Está no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado veio a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Logo, a hipótese que podemos levantar é que o casal viveria para sempre, mais ou menos, vamos considerar desde a criação de Adão até os nossos dias, uns 20 bilhões de pessoas, mais ou menos. E respondendo a pergunta positivamente, sim, nós existiríamos, talvez da mesma família, mas estaríamos vivos. A morte física entrou por meio de Adão e logo depois do pecado foram expulsos do jardim do Éden e Adão chegou a viver 930 anos. Quase que ele vive 1000 anos. A longevidade que perdurava nos homens do passado logo após a criação. Agora, logo em seguida, capítulo 6, mais ou menos, de Gênesis, como se multiplicou a iniquidade pelos homens que já tinham se multiplicado, então Deus limitou a vida do homem a 120 anos. Quebrou essa longevidade. E o homem que viveu mais no mundo foi Matusalém, 969 anos. Então, admito que nós estaríamos, quer dizer, o cidadão, esses que morreram, estariam vivos e poderiam ver-se uns aos outros, sem problema, porque todos estariam vivos. E agora a próxima pergunta é da Creuza. Quero saber se no juízo final, quando os irmãos estiverem na frente do Senhor, teremos a oportunidade de ver nossos parentes não crentes. Quero dizer a nosso consulente que no juízo final não comparecerão os salvos em Jesus, porque irão ressuscitar 1000 anos antes do juízo final. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4 a 6. Vi tronos, assentaram-se sobre eles, foi-lhes dado o poder de julgar, vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e com ele reinarão 1000 anos. Já o juízo final, apontado logo a seguir, no mesmo capítulo 20 de Apocalipse, versículos 11 a 15, vai ser exclusivo para aqueles que não tiveram parte na primeira ressurreição. Vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu o céu e a terra, e não se achou lugar para eles, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, abriram seus livros, abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Deu o mar os mortos que neles havia, foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram julgados. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E eu quero dizer então pessoalmente ao consulente,
Se os seus parentes não são cristãos, só vão ressuscitar 1000 anos depois da sua ressurreição, considerando o irmão como cristão. É óbvio que não serão vistos pelos parentes cristãos, cuja ressurreição se dará 1000 anos antes. Então não dá para estar juntos, parentes crentes com parentes descrentes. Quem é crente no Senhor Jesus ressuscita primeiro. E os que não são ficarão para o juízo final.